Que massa que vocês são um vídeo não listado aqui do canal, um vídeo quase que secreto. E eu tô louco para mostrar o estágio atual de como é que está sendo programada essa coisa. Então a gente vai ver testes automatizados, a gente vai ver código e tal. E eu sei que poucas pessoas vão ver esse vídeo e vão ver essas coisas aqui, mas eu tenho certeza absoluta que dessas poucas pessoas que estão vendo esse conteúdo, são pessoas realmente sensacionais, tá? São pessoas que estão tendo um carinho ou curiosidade com o Tab News. Isso me deixa infinitamente feliz. Então, muito obrigado. Tá vendo esse vídeo aqui super caseiro aqui, super dos bastidores. Não tem mais o estúdio, né? Tô aqui no quarto, mas é isso aí. E aí, antes da gente ver esse treco aplicado no código aqui, eu queria agradecer algumas pessoas: Gustavo Livrari, Luciano e Jean, que trabalham no Pagar.me, e também o Guilherme Coelho, estava até trabalhando recentemente no Pagar.me, ele saiu. Então são pessoas que ajudaram a chegar no estágio atual. Eu acho que nem essas pessoas não viram necessariamente o código inteiro, então se elas estiverem vendo, tá aqui também. Mas com muita conversa a gente foi chegando numa modelagem legal, que inclusive se aproxima muito de como que foi programado esse tipo de operação dentro do Pagar.me, que é o meio de pagamento que recebe muita cacetada. Na verdade, a gente está na primeira versão da implementação que eles fizeram lá, então a gente vai adotar o mesmo estágio natural, é uma primeira versão, e aí depois, mais para frente, tem uma segunda versão que conta com cache e tal, coisa que a gente não vai se preocupar agora, a gente está mais querendo se preocupar com chegar nos valores exatos e depois otimizar, que é um progresso natural de implementação de software, né? E aí estou super curioso para mostrar para vocês como é que, no final das contas, foi aplicado no projeto. Então, preciso muito agradecer essas 4 pessoas. Inclusive, o Gustavo Livrari ficou ontem. Até, acho que eu estava vendo, sei lá, tinha passado da meia-noite no Brasil. E indo e volta, tô fazendo um ping-pong de queries, tipo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui tem aquela característica. E, tipo, o Livrari também montou muita pau ontem. E outras pessoas que eu preciso agradecer são todas as pessoas que estão apoiando o canal através dos membros da turma. Sem essas pessoas, a gente não poderia estar criando esse espaço novo na internet, eu não teria segurança nenhuma para parar com o canal, para se focar nesse projeto. Então, a gente está criando um espaço novo na internet por conta do apoio dessas pessoas. Não posso deixar também de agradecer todas as pessoas que estão botando a mão na massa no projeto open source, no repositório, que está por enquanto privado, mas vai se tornar público e eu imagino que não vai demorar muito. Muito obrigado por todas as pessoas que mandaram qualquer tipo de pull request, qualquer tipo de issue, qualquer coisa, qualquer comentário. E também não posso deixar de agradecer, agora já vai no corte. Não posso deixar de agradecer as pessoas que estão usando o Tab News, até bati a perna, que estão empolgadas comigo, que estão usando o Tab News criando conteúdo de valor concreto. Eu estou assim impressionado de um projeto que não foi lançado oficialmente, não está pronto, não está para fazer nem logout ainda, ou seja, taxa de sucesso 100% de pessoas que se logaram uma vez no site, mas não tem assim coisas básicas e o pessoal está criando coisas, conteúdos com valor hiper concreto. Assim, eu fiquei tão empolgado com a última sequência de conteúdos que eu faz alguns minutos que eu postei um post na comunidade do YouTube, assim, destacando algumas coisas, porque eu tô assim, não dá para entender. Mas então tá, vou encerrar aqui a câmera e agora eu vou trocar para a tela do meu computador e a gente vai passo a passo, eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo esse troco aqui. Então vamos lá. Eu sei que já tá aparecendo muita coisa na minha tela, vou explicar tudo em detalhes, tá? E aí, nada do que eu mostrar aqui tá comitado, muito menos eu empurrei isso pra branch lá no repositório do Tab News, que eu tava louco pra mostrar pra vocês, então muita coisa pra tirar, tem comentário, tem testes que eu quero fazer com vocês aqui pra você ver o comportamento das coisas. E aí, tudo pode ser passível de alteração, então qualquer coisa que você notar, por favor, coloca um comentário lá no Tab News, de onde você veio, né? E não aqui dentro do YouTube. Eu vou ficar focado nos comentários criados lá no Tab News para a gente até centralizar a discussão no mesmo local. Então, qualquer comentário que você quiser dar, por favor, agora é o momento e vai ser bem-vindo, nem que seja só para a gente pensar se a gente estava certo ou não nessa implementação. Mas então, aqui na minha tela, o que eu tenho? Eu tenho na minha esquerda o teste automatizado, que a gente vai usar para ficar rodando o código. Na minha direita, superior direita, eu tenho o teste automatizado rodando de fato, no modo watch. Então, qualquer coisa que a gente salvar aqui, ele vai rodar de novo. E no canto inferior direito, eu tenho o servidor do Tab News rodando para valer. Aqui está, por exemplo, a API aqui, ela está rodando. Então, a gente vai ver os logs do servidor aqui. Então, toda vez que eu salvar, eu vou dar um Command S.
ele vai rodar o teste e vai me dar o resultado. E aí, esse teste aqui, na verdade, ele está comportando os testes de post contra o /contents, né? Que é só criação de novos conteúdos, não é atualização de conteúdos existentes. Então, o contexto aqui é só criação de novos conteúdos e é isso que a gente está testando. E aí eu separei uma categoria especial para a gente ver o comportamento e os efeitos colaterais relacionados ao tabcoins, né? Então, a gente isolou um teste aqui, ó, test.only, que ele testa o seguinte, que é o que está rodando aqui, né? Tá o tiquezinho aqui. Ele testa, a gente está testando a criação de conteúdos root, né? Então tem esse contexto, né, que é a criação. A gente está testando a criação de conteúdos root, ou seja, não são conteúdos child. A gente não está respondendo a um conteúdo que existe. A gente está criando conteúdo novo do zero que vai aparecer na raiz do site e com status published. Porque eu posso criar um conteúdo com status draft. E aí no caso do contexto de tabcoins, né, tem até um outro teste aqui, ó, né? Criando um root content com status draft. No contexto de tabcoins, eu criar um conteúdo já direto publicado, né, com status published, deveria me dar tabcoins, sendo que eu publicar um conteúdo com status draft não deveria dar tabcoins. Então, vamos só se focar nessa condição aqui, tá? Tem um comentário aqui que depois eu quero voltar com vocês e vamos ver o que de fato esse teste está fazendo. O teste está criando um novo usuário para a gente usar nos testes de verdade, tá? É tão de verdade que a gente tem que ativar o usuário e a gente tem que criar uma sessão ativa desse usuário e a gente usa essa sessão para fazer essa request aqui no final das contas, que é uma request de verdade contra a API. Então a gente faz um post contra o /contents e aí a gente manda a sessão, como eu comentei ali, né? Tá aqui. E a gente manda uma coisa bem simples, que é um title escrito title, um body escrito body e, como eu comentei, o status em published. E aí aí que eu deixei comentado, não vamos se preocupar com tabcoins relacionadas ao conteúdo em si. O meu interesse agora é para mostrar para vocês os efeitos colaterais contra o usuário. O que aconteceu? Ele ganhou tabcoins, mas o que é ganhar tabcoins? Está anotado aonde, né? E aí, para a gente verificar o efeito colateral de fato, a gente faz uma outra chamada. A gente faz um get, agora contra esse usuário, para o sistema me devolver, tá, me devolve esse usuário, e a gente tem a resposta aqui. Inclusive, eu vou descomentar aqui, vou salvar, para a gente ver o que é essa resposta, esse JSON, né, que a gente converte para JSON, parece com o quê? E aí tá aqui. Então é usuário normal, não muda nada. A gente está usando o Faker.js para nos testes, cada hora criar um usuário diferente, então isso aqui vai ficar mudando toda hora, o ID, o e-mail, enfim. E aí tá aqui, ó, tabcoins 5 e tabcash 0. Vamos ficar no foco de tabcoins por enquanto, tá? Então ele ganhou os 5 tabcoins pelo fato de ter criado esse conteúdo aqui em cima. Tanto que se eu criar um outro conteúdo, eu vou copiar só a parte que faz a request mesmo, não vou dar bola por resultado, eu vou alterar o título para não dar conflito de slug, né, para ser um conteúdo novo. Se eu salvar, e agora esse usuário cria 2 conteúdos, deveria marcar 10, ó, de fato está marcando. E o teste ele começou a quebrar. Por que ele começou a quebrar? Né? Porque eu tinha escrito aqui, ó, eu fiz um expect, que ele fosse igual a 5 e agora ele está retornando 10, e aí nesse caso que bom que quebrou o teste, né? Esse é o tipo de situação que a gente fica feliz que quebra. Porque ele criou 2 conteúdos e agora está recebendo 10 tabcoins aqui, né? Tá, como eu falei aqui. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, de salvar para ele só ficar com um só conteúdo. Então tá aqui, 5 tabcoins. Mas novamente, o que é isso daqui exatamente, né? E como é que a gente está controlando, principalmente o lastro, que é a parte mais importante desse assunto nesse momento, né? Então, para a gente começar a cavucar, e aí eu peço perdão, tá? A explicação ela tá acontecendo aqui em tempo real e não a gente tá navegando no código como se você estivesse do meu lado, tá? Eu sugiro então vamos começar a cavucar aqui, ó. Vamos cavucar no que acontece quando a gente faz esse post contra essa rota aqui, né? Naturalmente, se a gente faz um post contra uma rota, ela executa um controller. Então, vamos entrar no controller desse negócio aqui, e o controller está aqui, porque eu estava trabalhando nele. Então, aqui o post ele cai aqui, né? Naturalmente, nessa parte aqui. E aí, que bom, tem um carro acelerando, não sei se está pegando no áudio, mas vamos lá. Então, ele vai cair nesse post, vai fazer várias coisas. Ele vai fazer tudo que ele fazia antes. Ele passa pela validação, ele vê se o usuário pode, de fato, criar um conteúdo, ele passa pelo firewall e depois, por fim, cai no handler do post. E é aqui que o negócio fica massa, tá? Então, não é, assim, dado o que estava antes, não tem muita coisa diferente. Então, esse controller em si, ele tem várias verificações que é natural do controller em si. E aí eu vou destacar as coisas especiais que foram criadas aqui. Então,
Coisa especial, a gente começa com uma transação. Para tudo que acontecer dali para baixo, a gente tem a garantia de que ou tudo acontece com sucesso ou nada acontece. Para não correr o risco de, putz, eu acreditei em uma Tabcoin, ou criei o conteúdo e não consegui acreditar a Tabcoin, e aí ficou partes espalhadas pelo sistema de forma inconsistente, né? Às vezes até apontando para IDs que não existem mais, ou porque não... Enfim, inconsistência de banco de dados. Aí a gente vai conseguir garantir isso com a transação. Então, no Postgres, a gente basicamente recebe um client, porque a transação tem que estar grudada com a conexão com o banco de dados, né? Com a ID da conexão. Então, eu tenho uma conexão travada aqui para mim, e aí a gente começa de fato a transação, dentro desse bloco de try-catch aqui, ó. Então, eu começo a transação, e aí, numa visão geral, deixa eu até minimizar aqui, acontece o seguinte, ou eu executo esse try aqui inteiro, que está super escondido agora, com sucesso, né? E aí, por final, eu devolvo essa transação, eu libero ela, né? Cai aqui. Ou qualquer erro que acontecer aqui dentro de qualquer natureza, a gente faz um rollback em tudo que foi feito até então. E a gente dá um throw nesse erro de novo para o controller conseguir capturar nesse on-error handler aqui com um controller global que ele identificar se foi erro de serviço, eu vou mandar um 503. Se foi um erro interno, eu mando um 500 e... Se for um erro interno, eu mando um 500. Se for um bad request, eu mando um 400. Ele vai se virar. É só jogar que ele se vira. Mas o mais importante é que eu fiz um rollback e também, finalmente, nesse caso, eu devolvo a conexão para o pool. Vamos abrir agora e entender o que está acontecendo. Aqui, nada foi mudado. Todo esse ruído aqui de mensagem e tal, é só entendendo se o usuário pode criar um conteúdo root, se ele pode um conteúdo child, coisa assim. Ele só vai verificando, depois ele passa pelos filtros, tudo normal, mesma coisa, ao ponto de eu chegar numa variável que eu tenho segurança em usar, tá? Para passar para dentro do model. Só que antes de passar para dentro do model, acontecem algumas coisas interessantes. Inclusive, tem três partes aqui dentro, né? Tem essa parte aqui, tem essa parte aqui e tem essa parte aqui. Então, essa primeira parte também já acontecia antes, mas ela acontecia depois de criar o conteúdo. Então, a gente começa agora, de largada, a gente começa criando um evento. E aí, quando a gente cria o evento, a gente anota da mesma forma como antes. O ID do usuário, quer dizer, o tipo do evento, né? O ID do usuário e o IP do usuário. E aí, o IP do usuário não é o IP exato, a gente faz a máscara do último valor, né? E a gente teve uma outra discussão sensacional. Se você quiser entrar, tá dentro de uns pull requests lá, eu posso apontar depois se você tiver dúvida, mas anota de fato quem fez a ação. E por que é interessante isso daqui? Porque isso aqui vai ser o nosso lastro. Então, por exemplo, vamos usar um outro caso, que é atualização de conteúdo, né? O autor A criou um conteúdo, e aí o usuário B, o usuário A criou um conteúdo, e aí tem um usuário B que tem a feature de editar conteúdo. Se o usuário B editar o conteúdo do usuário A, quem vai ser marcado aqui é o usuário B. Ele é o lastro. Ele foi responsável por todos os efeitos colaterais que acontecerem aqui embaixo. E aí, novamente, o mais interessante é que a gente passa para dentro desse evento uma transaction. Então, de fato, só vai ser notado no sistema se tudo acontecer com sucesso. Inclusive, a criação do conteúdo de fato está aqui. A gente passa a transação de novo para a criação do conteúdo, incluindo o ID do evento que a gente criou aqui em cima, tá? Então, tudo vai ficar amarrado. E aí, depois que a gente conseguiu de fato criar um conteúdo, a gente pega aquele evento que a gente criou aqui em cima, né? Esse evento e atualiza o metadado dele com o ID do conteúdo que a gente acabou de criar. Só para ficar tudo amarrado mesmo, incluindo dentro do evento em si. Tá? Novamente, tudo dentro de uma transação e só vai ficar registrado no banco de dados se a gente chegar nesse estágio aqui de dar commit. Se der rollback, tudo volta atrás. Então, eu acho que é interessante agora a gente cavucar a parte da criação do conteúdo mesmo. Aqui dentro para ver onde é que está o efeito colateral das tabcoins, né? E aí a gente decidiu colocar tudo dentro do módulo de content, tá? E aí tem uma razão do porquê disso, tá? E não colocar aqui no controller. Então vamos entrar aqui dentro da função de create e assim, tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa, ele faz 1 trilhão de verificações aqui. O mais importante é que agora o create recebe pelos options a transaction, tanto que quando a gente vai inserir de fato conteúdo, a gente passa de novo a transaction, tá? Para ficar tudo amarrado, e aqui eu tenho um novo conteúdo criado. E a função especial é essa daqui, ó, Credit or Debit Tabcoins from User. Eu tenho que verificar se esse nome tá bom, mas por enquanto vamos assim. E é uma função bem simples, que ela espera um conteúdo antigo e um conteúdo novo.
Na criação de conteúdo, não tem conteúdo antigo. Então, a gente passa um no, a gente só tem o novo conteúdo criado, tá? E aí, a gente passa o evento, que a gente tinha criado lá no controller. Não precisa passar o evento, e aí tem um outro efeito colateral interessante que a gente vai ver. E a gente também passa a transaction. Então, vamos ver o que essa função faz. E não se assustem com a quantidade de comentários e maluquice. Estou desenvolvendo nesse exato momento, mas a lógica é simples, tá? Eu tenho old content e eu tenho new content, e aí eu começo a criar certas regras em cima disso, se eu devo acreditar Tabcoin, porque é um novo conteúdo, ou se eu devo debitar Tabcoin, porque é um conteúdo que foi deletado, mas é um conteúdo que foi deletado, mas e se ele nunca tinha sido publicado? Se ele foi primeiro criado como draft e foi direto para a publicação, eu deveria debitar Tabcoin da pessoa se ela nunca nem ganhou Tabcoin, porque ela não publicou um conteúdo de fato? Então, tem regras aqui, né? Por exemplo, tem o conteúdo antigo, mas esse conteúdo antigo não tem o Published At, ele nunca chegou no estágio de ser publicado e agora está sendo pedido para ser deletado. Então não deveria fazer nada, não deveria debitar. O conteúdo não criou Tabcoins antes, mas vamos pular todas as regras, se você quiser ver, tá aqui todas elas. E aí vamos entrar na que foi implementada de fato, que é, não tem conteúdo antigo, só tem o conteúdo novo e ele já entrou com o status publicado. Então ele já, tipo, é um estágio que a gente não tinha nada e agora a gente tem algo que foi publicado, então sim, deveria acreditar Tabcoins. E o crédito agora fica em formato de lançamentos. É como se fossem lançamentos contábeis. Então, não se altera valores dentro do banco de dados. Tem uma nova tabela chamada Balance Operation, que é praticamente é quase que uma réplica da tabela que controla o saldo dentro do Pagar.me, tá? Pelo menos a versão 1. E ela é só append only. Não existe forma de atualizar essa tabela, as linhas dessa tabela, né? Não de forma natural. E aí a gente só vai lançando novas linhas. E aí isso vai. E aí, quando a gente consolida isso num saldo final, é que vai mostrar qual que é o balance, qual que é o saldo daquele usuário para um certo ativo. Então, um dos ativos é as tabcoins do usuário, ou a tabcash do usuário, ou as tabcoins do conteúdo. Então, nesse caso aqui, a gente faz 2 lançamentos. Ó. Tem até um errinho aqui pra gente soltar depois, pra vocês verem o que acontece. Então, tem dois lançamentos aqui. Tem lançamento de tabcoin do usuário e um lançamento de tabcoin do conteúdo em si. E aí nota que aqui fica tudo amarrado. Então, o usuário, a gente faz um lançamento de 5 tabcoins. O recipient ID é o ID do dono do conteúdo, né? É o recebedor, o ID de quem está recebendo as tabcoins. E aqui embaixo tem qual que foi a origem desse evento, o lastro, né? E aí, no caso, eu verifico. Se eu estou mandando o ID do evento, eu falo que o tipo, né? Até seria o model, né? É o Event ID. Então, desculpa, se eu tenho ID de evento, o model, né? Como é que eu posso dizer? O objeto que criou. O lastro é o objeto evento, né? Se não tiver, foi o próprio model que criou. A gente vai ver um caso que está no teste que eu tinha comentado lá para vocês, mas deixa para depois. E aí, o ID do originador, da origem, né? Normalmente, se eu tenho o ID do evento, eu uso o ID do evento. Então, nesse caso aqui, se vier desse controller aqui, ó, que eu passei, né? O Event ID para criar o conteúdo, nessa situação aqui, eu vou ter o laço que foi por um evento, inclusive eu tenho um ID do evento. Então tá tudo amarrado. E novamente, passo para uma transaction, mesma coisa aqui embaixo, tá? Não dá para criar uma e depois não criar outra. Não existe essa condição. E a gente vai testar isso daqui, ó. Ou criar tudo, ou não criar nada. Não fica a peça espalhada pelo banco de dados, tá? Então, ele vai criando esses lançamentos. E aí, vamos ver o lançamento acontecendo. Então, eu vou salvar de novo só para me certificar que a gente está com o negócio atualizado aqui. Então, show de bola. Tem esse usuário aqui, ó. Criou um novo usuário. Eu vou entrar no banco de dados agora e vou listar os últimos usuários, ó. Tá aqui o mesmo usuário. O ID com final CA, tá? E aí, se eu verificar nos conteúdos, esse usuário criou um conteúdo, né? E tanto que o dono do conteúdo tá aqui, ó. Final CA do Owner ID. E aí o ID do conteúdo é o 1B. E aí, nos eventos, olha que interessante. Eu tenho que a origem, o ID do usuário de origem é o CA, foi esse usuário que a gente criou. Tem o meu IP, que eu estou no localhost. Por favor, não me hackeiem, tá? Não se conectem nesse IP para me hackear. E aí, no final das contas, eu tenho no metadata. Lembra que a gente viu que ele depois marcava aqui no metadata? Eu tenho o 1B, que é o ID do conteúdo aqui. 1B. Então, tá aqui o lastro. Pelo menos para essa situação que eu estou vindo para uma request web, tá? Porque o lastro pode ser qualquer coisa.
Então vamos ver o que aconteceu aqui no Balance Operation, que é a tabela que eu falei para vocês. Eu tenho 2 lançamentos, como previsto. Eu tenho um lançamento que tá falando que o tipo de balance, né, é user tab coin, e aí o amount de 5, e tá aqui, ó, originator type, evento, e originator ID, o ID do evento. B6, tá aqui, ó. Opa. B6 é o ID do evento. Então tá marcado aqui, ó. Veio daqui. Então inclusive eu consigo pegar o IP o IP aproximado, né, como a gente conversou, que foi responsável por a criação dessa tabcoin aqui. Mas o mais curioso também é o mesmo evento. Mais curioso não, vai. Eu acho tudo curioso. O curioso também é o mesmo evento criou essas 2 linhas. Então fica tudo muito amarrado, né? Esse aqui é o tabcoin do conteúdo. E é isso. E aí o recebedor, né, dessa tabcoin aqui é o usuário, CA, o nosso usuário aqui, né? CA. Final CA. E aí o recebedor do Content Tabcoin é o 1B, que é o conteúdo. Tá? Então tá aqui as entradas. E aí a questão é, mas como é que com essa tabela solta assim, né? Por exemplo, se eu criar um segundo... Deixa eu fazer mais uma request aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Aqui, ó. Então outro título. Pessoal do Tab News é sensacional, que de fato é. Deixa eu só deletar essa variável aqui, porque eu só quero fazer request mesmo. Vou salvar. Agora tem 10 tabcoins aqui e deveria ter 4 entradas aqui, né? E naturalmente tem. Foram de 2 eventos diferentes, então tem 2 vezes aqui de user tabcoin, né? E aí como é que tá vindo 10 tabcoins aqui? No final dos contos tem 2 eventos aqui. E aí, para isso, foi criada uma função dentro do banco de dados chamada SumTotalBalance, uma função bem simples, que recebe o tipo de saldo que eu quero somar, né? User tabcoin, ou user tabcash, ou content tabcoin, e o ID do recebedor. Então, eu posso pegar, por exemplo, o ID do usuário aqui, eu quero saber quantas tabcoins esse usuário tem. Quando eu rodar, ele vai me retornar 10. Que ele só entrou na tabela aqui. Isso aí eu somando essas coisas, tá? Então, super simples, não tem nenhum mistério. E aí, essa função, ela é usada no model de user, que é isso aqui, ó. Então, esse eu acho que foi um dos primeiros modos que a gente criou, inclusive. Tem muita coisa que eu gostaria de ter feito diferente, mas eu estou tentando mudar a menor quantidade de código possível. Então, reaproveitei a função que a gente já usava, que é a função que é rodada aqui, né? Ó. Se eu dou um get se eu dou um /users, /username, no final das contas ele vai chamar essa função aqui, porque a gente passa o username, né, em vez de o ID. Então, eu primeiro preciso achar o usuário em si pelo seu username. Então, com esse usuário aqui, eu crio um novo retorno, que é todas as colunas desse usuário que foi encontrado, mais a soma total das tabcoins desse usuário, que é aquela função que eu falei, e mais os tabcaches, que é o que cria isso aqui no final das contas, tá? Mas aí o massa é aquela história da transaction, né? Vamos testar o rollback, se funciona. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu... Opa, esse aqui não. Deixa eu deletar esse aqui, pra gente voltar a ter só 5 tabcoins. Né? Show de bola. E aí, aqui no conteúdo eu vou esse aqui, ó. Vou descomentar isso daqui, ó. Então, ele vai criar o conteúdo, ele vai... inclusive temporariamente criar esse balance, a pessoa vai ganhar 5 tabcoins, mas aconteceu um chabu, turma, não sei o que aconteceu. Qualquer coisa acontecer, vai cair naquele catch e não deveria criar tabcoins, tá? Deveria retornar o usuário normal, mas com 0 tabcoins. Então vamos salvar. Vamos lá, programação ao vivo. Show! Então aqui, ó, de fato o backend reclamou. Inclusive esse erro aqui, ó, né? Como é que retornou aqui, mas aqui deu erro, né? Porque... Opa, deu estava sem querer aqui. Esse erro aqui, ó, é isso daqui. Então, se a gente visse o conteúdo disso daqui, desse response body aqui em JSON, estaria um erro 500, tá? Estaria mais ou menos isso daqui praticamente, né? Então, estaria esse erro aqui. O que a gente está vendo aqui é sobre essa request aqui. Essa request vai vir com sucesso, não tem nada a ver com com o content aqui que a gente jogou um throw doido aqui. Então, de fato, ele está retornando 0 tabcoins. E que, bom, se a gente for ver no banco de dados, a gente vai ver que criou o usuário, né? Mas aqui não deveria ter nenhum conteúdo. De fato, não tem. Quer dizer, em algum momento teve, né? Mas foi feito rollback.
Também evento não teve e não tem nenhum balance operation, porque foi desfeito tudo, não deu para fazer com sucesso. Então, se eu voltar a comentar aqui, vai voltar a funcionar tudo como estava antes, né? E aí o último ponto sobre o lastro, né? Aí, inclusive, deixa eu mostrar a implementação da função. A implementação da função está aqui na migration, que cria balance operations. Então está aqui balance operations. E aí tem um detalhe aqui, ó, que é esse sequence aqui. Eu não sei se isso está necessariamente implementado com sucesso, mas é meio que para tentar preparar para o segundo estágio dessa implementação, que é o estágio que a Pagar.me tá, que é não precisar somar toda vez o saldo. É feito um cache de uma forma brilhante, tá? Mas a gente vai chegar lá. Deixa isso aqui por enquanto. Tá aqui, ó, a função Sum Total Balance, que recebe o Balance Type Input, Recipient ID Input, e tá aqui a função. Ela é simples, ela vai fazer um sum do amount, onde o balance type for o que eu passar e o recipient ID for o que eu passar, e ele usa essa funçãozinha aqui que, se não retornar nada, retorna 0, né, no final das contas. Então, poderia até ter colocado como default da própria função. Enfim. Mas é uma função bem simples. E aí, como eu falei, a gente usa isso dentro do user aqui, né? E aí o lastro, né, que é a parte mais importante. Então, se a gente, por exemplo, o que acontece se a gente marretar diretamente usando o model, sem passar pelo controller, sem passar pela criação desse evento, né, que anota o IP e o escambau. O que acontece se eu marretar diretamente a criação de conteúdo? A gente está usando a abstração do orchestrator, create content, que na verdade por baixo dos panos ele só está usando o model para criar o conteúdo direto no banco de dados. Será que os efeitos colaterais são aplicados? O que será que acontece, né? Deveria retornar 10 tabcoins, né? 5 primeiro dessas tabcoins aqui, desse conteúdo aqui, root, né? E depois mais 5 desses aqui. E o lastro vai para onde? Então vamos salvar aqui. Deixa eu dar um enter aqui para voltar. E show! Devolveu 10 tabcoins, como esperado. E olha só o que aconteceu com o lastro. Se eu entrar em Balance Operations, deveriam ter 4 Balance Operations. E tá aqui de fato. Deixa eu tentar maximizar isso aqui, vem minimizado. Aqui, ó, show. Então, a gente tem a criação do efeito colateral dessa criação de conteúdo, né? Então, de fato, o user ganhou o tabcoin, o próprio conteúdo ganhou o tabcoin, só que o originator type, ao invés de ser o evento, né, que é esse evento aqui que veio dessa request aqui pelo controller, o evento foi o próprio model content em si. Então eu tenho o model event sendo o lastro, e aqui nesse caso só me resta eu anotar que foi o próprio content em si quem criou esse negócio. E aí o originator ID foi, como eu falei, foi o próprio conteúdo. Então se a gente, aqui ao final 75, se a gente for ver em contents, tá aqui, ó, o primeiro conteúdo, né, o root, que a gente criou marretando, tá aqui, final 75. E é isso. E só vai ter um, que é o que passou pelo controller de fato, e no final das contas, 4 operações para chegar nesse negócio. E é isso aí. Eu espero que essa explicação em tempo real tenha feito algum sentido. Deixe o seu comentário. Vou continuar desenvolvendo as outras condições, os outros testes. E o mais importante de tudo agora, de fato, é manter o lastro, deixar tudo isso amarrado. E se rodar tudo certo, faz o commit, senão volta tudo. Não vamos deixar nenhuma peça solta no sistema. Tá bom? É isso aí. Vejo vocês lá nos comentários do Tab News, nem que seja para afirmar que ok, tá massa, ou para apontar algum detalhe, ou para fazer alguma pergunta. Vou ter um prazer enorme em engajar com quem estiver assistindo esse vídeo. Tchau!